Oi gente, tudo bom? Quando me falaram pela primeira vez sobre esse filme, a impressão que eu tive é que era um filme evangélico, algum filme com uma pegada um pouco mais religiosa, e eu não dei tanta bola assim. Só que depois de ouvir muitas pessoas me recomendando, falando que o filme era muito bom, eu dei uma segunda chance e achei que o filme valia dar um play e não me arrependi. Apesar de ter realmente uma pegada ligada à religiosidade, à questão do perdão, da pessoa mostrar arrependimento e tudo mais, é uma história que tem uma ramificação muito maior que isso. Mostra muito mais questões culturais, mostra a questão política, a questão do regime penitenciário de outros locais fora do país e a questão principalmente da pena de morte. Eu tô falando do filme Um Milagre na Cela 7, que é um lançamento da Netflix, que na verdade é uma das adaptações do original de 2013 sul-coreano, que também tinha esse nome. E aí depois teve umas outras versões, como uma versão indiana, até que foi lançado esse filme, que é o que tá com um grande hype por aí, que é o filme turco. Então esse filme, ele é da Turquia, ele tem uma pegada super emocionante, tá fazendo todo mundo chorar de emoção, eu fui uma delas, e realmente é uma história emocionante, vale a pena. Vamos conversar um pouquinho sobre essa obra. Do que fala o filme Milagre na Cela 7? A gente é apresentado a história do Memo, que é o protagonista. É um jovem que tem uma filhinha de 5 anos, ele cria ela sozinha junto com a avó, porque ele é pai solteiro, ele é viúvo, só que ele tem um atraso mental, ele é um deficiente. E por causa disso ele até sofre alguns bullying no vilarejo onde ele mora, na Turquia. Algumas pessoas parecem gostar muito dele, mostra pouco dessa interação, mas ele tem uma certa dificuldade com algumas pessoas. E aí, apesar disso, a família é muito unida. A filha dele de 5 anos tem um carinho imenso por ele. O relacionamento entre os dois me lembrou vários momentos relacionamentos de irmãos, não necessariamente de pai e filha. Eles são muito cúmplices, são muito ligados e têm um carinho muito especial. E então, no dia seguinte a esse dia de apresentação, vai acontecer uma parada, um desfile cívico no vilarejo onde eles moram na Turquia, e o exército vai para aquele local, né, para fazer esse desfile, e a gente até então não entende o porquê, mas a gente também testemunha um soldado que foge ali daquele pelotão dele e ele deserta, né? Ele acaba fugindo ali daquele pelotão. E a gente só vai entender o porquê mais pra frente, mas ele é crucial para a história. Nessa visita deles, eles acabam acampando para comemorar o desfile, e uma das menininhas, que é filha do comandante, acaba interagindo com o Memo e acaba sem querer caindo num penhasco, ela acaba sofrendo um acidente. Muitas das pessoas ali presentes acreditam que o Memo causou esse acidente. A gente, como telespectador, a gente já sabe que ele foi inocente, a gente acompanha a cena, inclusive dá a entender que tem alguém que assistiu aquela cena ao longe, o Memo consegue ver uma luz mexendo assim ao fundo, e ele sabe que alguém testemunhou aquela situação. Só que ninguém se manifesta a favor dele. Então o que acontece? Ele é levado pelos policiais, ele, apesar de sempre negar ter causado aquele acidente, ele passa por uma sessão de tortura e acaba tendo que confessar por escrito o que aconteceu. E a partir daí, que já é o que? Nos 10 primeiros minutos do filme, aí já começa as desgraceiras uma atrás da outra. É difícil de verdade segurar as lágrimas a partir dessa parte, porque muita coisa realmente acontece. Pra mim, uma das partes mais emocionantes, que eu acho que o divisor de águas, a partir dali muita coisa acontece, é quando a Ova vai encontrar o pai dela e vê o carro onde ele tá preso, onde ele tá sendo levado pro presídio, saindo da delegacia. E aquela cena é bem emocionante e mostra a cumplicidade que os dois têm. Porque o pai, como ele tem esse atraso mental, ele tem uma idade semelhante à da filha. Então é como se fosse uma criança de 5 anos no corpo de um adulto. Então isso fica muito nítido nessa conversa que ele tem com a filha nesse momento, porque ele usa uma referência que só uma criança entenderia. Ele fala alguma coisa sobre gigante caolho, e a criança, como tem um pensamento muito parecido com o do pai, ela logo entende e logo começa uma investigação. Então é muito legal, assim, mostra a maturidade da criança e o quanto ela é cúmplice, o quanto ela é ligada ao pai, apesar de toda essa situação. O Memo, ele é levado para essa penitenciária e fica muito claro que o caso dele, como é ligado a um comandante, ele é diferenciado. Então desde o começo a gente já sabe que ele está sentenciado à morte,
porque o filme ele se passa na década de 80, mais precisamente no ano de 1983, então ainda era liberado a pena de morte no país. E aí, a partir daí, ele mostra realmente o contato dele com as pessoas dentro do presídio, porque ele é uma pessoa muito do bem, como eu comentei, ele é uma criança dentro de um corpo de adulto. Então, apesar do estranhamento que causa inicialmente nos companheiros dele de cela, que é a cela 7, que leva o nome do filme, e também na administração do presídio, eles começam a perceber que o Memo ele realmente é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa inocente no modo de agir e tudo mais. Isso começa a criar um pouco de dúvida na cabeça dele sobre realmente a culpa dele, a participação dele nesse suposto crime, se realmente seria um crime ou um acidente. E a partir daí as coisas desenrolam. Não vou entrar muito em detalhe, até porque essa é uma crítica sem spoilers, né? Sem grandes revelações sobre o enredo. Tudo isso que eu comentei já tá no trailer, então não teria muito problema. A partir daí muitas coisas acontecem, várias cenas emocionantes, e pra mim especificamente, acredito pra vários de vocês, é um filme muito difícil de assistir, porque é muito complicado você acompanhar uma saga de uma pessoa que é visivelmente inocente, que a gente sabe que ele tem a inocência, não é uma coisa presumida, a gente acompanha o acidente, sabe como aconteceu, e você vê que muita gente, praticamente todo mundo tá contra ele. Inclusive, eu acho que o principal é que o sistema tá contra ele, né? Ele não foi uma criança qualquer que faleceu, foi a filha do comandante. É uma situação muito mais complicada do que seria se fosse uma pessoa completamente anônima. Sobre a questão da pena de morte, a Turquia ela já não tem mais pena de morte oficial desde 2004. Embora, recentemente, desde 2017, existe uma força, uma pressão política e também da sociedade para que isso seja retomado. A única coisa que prende, que segura realmente a Turquia não voltar a ter esse tipo de pena de morte é pressão da União Europeia, porque é interessante para a Turquia fazer parte, né? E um dos preceitos, uma das regras da União Europeia é que não tenha esse tipo de punição. Então, atualmente na Turquia, a maior punição que existe é a de prisão perpétua. É que nem aqui no Brasil, a gente não tem também essa pena de morte. Mas no filme, como ele é passado na década de 80, em 1983, as penas de morte na Turquia pararam de ser cumpridas em 84, até que 20 anos depois isso veio a realmente ser cancelado oficialmente. Mas o caso acontece em 83, então o Memo ele é condenado à pena de morte por enforcamento. Então ele teria que ser levado à forca. E a cena em si, onde existe essa condenação, onde é ou não cumprida a pena, é muito emocionante, é muito triste. Uma coisa que vai acontecer com você, com certeza, é assistindo esse filme, você se emocionar, você chorar, porque você se comove, de fato. E assim, eu acho que cada pessoa vai ter um tipo de sentimento diferenciado nesse caso. Pra mim, o que mais me comoveu, o que mais me emocionou, o que mais me fez chorar, foi justamente a ligação que o Memo teve com os amigos dele dentro da cela. Então você vê que pessoas que muitas vezes são condenadas, pessoas que são retratadas como escória da sociedade, estão ali, estão prestes a ajudar, estão dando todo o gás para que tudo aquilo mude, sabe? Eu achei a parte realmente mais emocionante da trama inteira. Eu comentei que o filme, apesar dele não ser especificamente um filme religioso, ele também trata um pouco de religiosidade e tudo mais. É um filme que tem como base alguns preceitos muçulmanos, até porque a religião mais comum dentro do país é o islamismo, e eu achei extremamente interessante como isso é tratado dentro do filme, porque especialmente aqui no Ocidente a gente é apresentado a uma versão do Islã muito mais agressiva, muito mais proibitiva, e no filme a gente vê que não tem nada disso, porque na verdade, apesar de ter essas questões que não são mérito do filme de apresentar, a gente recebe algumas coisas, alguns ensinamentos do islamismo que são extremamente parecidos com o que a gente está acostumado, especialmente aqui no Ocidente, que é do evangélico, do católico, enfim. Da questão realmente do perdão, de você se redimir dos seus erros. E eu acho isso muito bonito, foi uma das partes mais legais do filme, realmente essa conexão com esse tipo de cultura diferente, esse tipo de ensinamentos diferentes, especialmente ensinamentos religiosos. Mas não se iluda achar que essa parte de ensinamentos religiosos, de
preceitos do Islã aparece muito no filme, não. Ele, na verdade, é somente jogado em alguns momentos, até porque a história, ela é uma história emocionante, uma história de remissão, de rendição e tudo mais, então não teria como, né, acabar tocando um pouco nesse assunto. Então é meio que inevitável, especialmente porque é uma região, é um país muito ligado à religião, especialmente ao islamismo. Mas é apresentado de uma forma muito sutil, especialmente dentro de alguns círculos de personagens na cela, né? Porque a cela 7 é uma cela muito grande, é como se fosse uma enorme sala onde estão colocados vários prisioneiros, alguns com casos muito graves, como assassinatos, e outros um pouco menores, mas todos ali. E a gente percebe que existe uma união entre aqueles prisioneiros. É praticamente uma família, um protege o outro e tudo mais. No começo, como eu comentei, eles acabam tendo um pouco de resistência a aceitar o Memo, especialmente porque ele tem essa característica diferenciada e tudo mais, por causa da deficiência dele, mas isso é logo no começo, depois eles acabam colocando ele na família. E para mim, essa questão do título, do milagre na cela 7, tem muito mais a ver com as relações interpessoais que acontecem justamente naquela cela onde eles estão confinados. Apesar de ter uma reviravolta no final e tudo mais, que as pessoas podem associar isso ao milagre, eu acredito muito que o milagre está dentro do que acontece com os personagens, porque uma das coisas principais que é tratado no filme é a questão do perdão, é a questão de você se redimir dos seus erros. E o quanto isso é justificável aos olhos de Deus, a partir do momento em que você se arrepende, que você faz por onde, você tem direito aos céus, né? Você tem direito ao perdão. E é muito bacana você ver esse tipo de ensinamento dentro de religiões que a gente às vezes não conhece muito. Eu não conheço muita religião do Islã e eu achei muito legal. Isso é mostrado de uma forma super sutil, de uma forma muito bonita, de uma forma emocionante, e valeu muito a pena, especialmente para conhecer um pouco mais de como é essa ligação entre as pessoas da Turquia, especialmente na década de 80, que é quando o filme é passado, né, e a religião. Falando tecnicamente, o filme é muito bem feito, ele tem um cuidado com a fotografia, a gente percebe, por exemplo, a questão de quando eles estão fora, né, quando eles estão no vilarejo, é mostrado algum personagem que está ali fora, tem aquele cuidado de ser uma imagem clara, mostrar a tranquilidade. Dentro do presídio, aquela coisa mais escura, fria, cores, tons mais frios, a própria roupa deles, você vê que tem esse cuidado de ser mais desleixado. Tem um trabalho técnico muito bonito, ele tem um enquadramento bacana, a questão do som, reparei muito isso, como o filme ele é turco, né? Aqui no Brasil ele não chegou com versão dublada, então você obrigatoriamente tem que assistir com o áudio original, que eu acho ótimo, porque a gente consegue ver toda a questão técnica realmente do filme, inclusive nessa questão mesmo de captação de áudio, eu achei muito bacana, trilha sonora também muito bem, gostei muito do filme, tecnicamente falando, é um filme muito legal. Tem esse cuidado de mostrar e de colocar a par de toda a situação política por trás daquela história. Pelo que eu pesquisei, como eu comentei no começo, esse filme ele é um remake de uma versão sul-coreana de 2013. Esse filme agora desse ano. E já teve outra versão também indiana, e tem várias diferenças principais entre a versão original sul-coreana e essa turca, né, que chegou aqui no Brasil causando esse furor todo. E eu achei que as mudanças foram muito boas. Depois que eu assisti o filme, né, achei interessante dar uma pesquisada, agora já sei de spoilers todos, e eu vi que tem muita coisa diferente, e eu achei que talvez por isso o filme tenha feito mais sucesso, por causa dessas mudanças principais. Eu achei que tocaram em assuntos muito mais interessantes, muito mais polêmicos, assuntos que valem muito mais a discussão do que a versão original. Ainda assim, estou muito curiosa, quero procurar o filme original da Coreia do Sul e quero dar uma chance para ver se também vai me fazer chorar, se também vai me emocionar e tudo mais. Quero ver. O filme é uma graça, o filme é muito emocionante, vai te fazer chorar, vai te fazer emocionar. Você vai parar de assistir o filme pensando em mil coisas, como aconteceu comigo. Eu, de fato, não esperava realmente gostar, porque esse não é um perfil de filme que eu gosto. Eu, sinceramente, tenho uma agonia muito grande em filmes, produções de uma forma geral, em que o personagem é inocente e tem que provar sua inocência. Acho que por isso que eu tive muita dificuldade para assistir a série Olhos que Condenam, que eram também sobre casos de inocentes que foram acusados de estupro. A série Inacreditável, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui marcadinho.
porque também era um caso de estupro em que as pessoas duvidavam que a menina tinha sido estuprada. E é muito difícil pra mim acompanhar essas séries. Tanto que, por exemplo, esse filme, O Milagre na Cela 7, eu assisti em etapas. Eu dava pausa em alguns momentos porque eu ficava angustiada. É muito triste você ver uma pessoa inocente ter que argumentar, ter que provar a sua inocência, né? E as pessoas ao redor dele ajudando, alguns duvidando, é bem difícil. Mas é legal ver realidades assim, porque a gente conhece outras situações e quantos outros casos na vida real, porque esse caso é ficcionário, né, baseado em fatos reais. Mas a gente sabe que tem muita gente que passa, que já passou por situações como essa, não só na Turquia, ao longo do mundo. Tanto é que essa obra é sul-coreana, ela já foi para a Índia, agora na Turquia, ela poderia muito facilmente ser adaptada no Brasil. Quantos casos não acontecem aqui também dessa forma? E é bem triste, mas é legal a gente ver realidades assim, coisas diferentes. Então eu gostei muito do filme, surpreendentemente, porque não é o estilo que eu gosto, mas gostei muito e eu recomendo que vocês assistam. Bom, gente, foi isso. Essa foi uma resenha um pouco diferente, então eu dificilmente vou trazer muitas coisas assim no canal, mas de verdade foi um filme que me emocionou, que mexeu muito comigo e que eu achei muito interessante por ser um filme turco, por mostrar a realidade na Turquia, mostrar as condições penitenciárias na região, especialmente nessa época da década de 80. Então, me ampliou muitos conhecimentos, abriu minha mente, eu achei o filme muito bem feito, vale a pena. Então, se você também gostou desse filme e assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não viu ainda, ficou curioso, comenta aqui embaixo o que você espera desse filme. Gostou da resenha? Comenta também. Enfim, já entendeu que o recado é comentar, né? Deixa o seu joinha também. Se inscreva aqui no canal, do lado do botão inscrever-se tem um botãozinho no formato de sininho. Clica ali para ativar e toda vez que tiver um vídeo relevante, o YouTube vai te avisar. E é isso, gente. Me adicione nas redes sociais. Eu adoro interagir com vocês por lá. Eu acho o máximo quando às vezes as pessoas saem um pouco da plataforma YouTube, me procuram nas redes sociais e vice-versa. Eu acho isso muito legal. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.